Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Muito bem. Aqui é o Dr. Rodrigo Foch. A gente vai conversar hoje sobre genética do transtorno do espectro autista. Eu vou convidar o Brunoni. Ele já ficou aqui online. Oi, Décio. Olá, Rodrigo. Tudo Tudo bem? certo? Tudo bem. Tudo. Muito bem, Décio. Nós já estamos online. O Ok, pessoal está entrando agora na nossa conversa. tá certo. Ah, Muito bem, para apresentar o Dr. Décio, ele é uma das pedras fundamentais da genética médica brasileira. Ontem a Sociedade de Genética fez 34 anos, eu acho que não tem forma melhor da gente comemorar do que estar aqui com o Décio para conversar sobre um tema também que ele tem muita expertise, enfim. Então é uma felicidade muito grande, né, Décio? O Décio, ele foi o chefe fundador do Centro de Genética Médica da Universidade Federal de São Paulo, e atualmente é pesquisador do Mackenzie. Muito bem, pessoal entrando, então vamos lá, vamos conversar. Décio, eu acho que para a gente começar a nossa conversa, né, a gente tem que partir mesmo do início. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, né, ou de autismo, bom, o autismo, na verdade, ele é um diagnóstico comportamental, né, clínico comportamental, e que a genética, na verdade, ela vem para nos auxiliar em identificar as causas do autismo, não é isso? É isso mesmo. Bom, primeiramente eu quero dar boa noite a todos. Obrigado por vocês estarem aqui nessa conversa. E o Rodrigo colocou exatamente a questão de maneira correta, né? Quer dizer, como é que o médico geneticista ele participa, então, preferencialmente de uma equipe interdisciplinar que vai, a partir de uma queixa que pode ser dos pais, pode ser do ambiente escolar, pode ser de um outro colega, de que a criança possa ter um quadro de autismo, como comumente a gente fala, e que tecnicamente hoje a designação desse transtorno do neurodesenvolvimento é transtorno do espectro autista. Então, é seria bom que nos sistemas de atendimento, pelo menos o sistema de atendimento público brasileiro, eu me refiro aos centros de atendimento em saúde mental, houvesse uma equipe interdisciplinar que pudesse, então, avaliar adequadamente esta criança, esse jovem, o adulto, que chega no serviço para confirmar um diagnóstico de autismo, né? Cada vez mais a gente sabe que crianças pequenas podem ser diagnosticadas. Atualmente nós não temos um critério de exclusão, quer dizer, uma criança no primeiro ano de vida já pode ser diagnosticada como autismo. Então eu diria que, em regra geral, essa equipe ela tem que ser muito cautelosa. Assim como, como tudo na medicina, né? Assim, você pode definir facilmente um diagnóstico, como um diagnóstico pode ser muito difícil. Muitas vezes a gente erra um diagnóstico na medicina sem grandes consequências. É aquilo que se diz, apesar do médico, o indivíduo fica bom, fica curado. Agora, na epidemia do Covid, a gente vê isso, né? O indivíduo chega com um estado gripal e, na grande maioria das vezes, não tem Covid nenhum. Qual é a diferença com o transtorno do espectro autista? A diferença é que um diagnóstico significa uma condição clínica, crônica para o resto da vida da pessoa, com inúmeras implicações do ponto de vista da saúde individual, do ponto de vista do impacto
na família, na sociedade, nos sistemas escolares, na própria vida da pessoa. Então, esse diagnóstico, se precisar ser postergado, não tem problema nenhum. Quer dizer, você não precisa necessariamente, na primeira consulta, fazer o diagnóstico. Absolutamente. Por quê? Por aquilo que você comentava. O transtorno do espectro autista é muito mais... antes de mais nada, é uma síndrome comportamental. Como existem outras diversas síndromes comportamentais, que com ou sem diagnóstico existem intervenções adequadas para ela. Então, uma criança pequena que demonstra dificuldades na interação social. A dificuldade na interação social é o paradigma da alteração comportamental no autismo. É aquilo que o Kanner, em 1943, quando descreveu pela primeira vez crianças com esse diagnóstico, chamou de uma dificuldade inata do contato afetivo. Então, uma criança que tem, a partir do primeiro ano de vida, dificuldade de expressar algum sentimento, de compartilhar uma alegria contigo, o que a gente faz com as crianças pequenas? Estimula para que ela te olhe e que ela responda com um sorriso, né? Sim. Então, é isso que todos nós queremos. E aí a criança já pode demonstrar uma dificuldade. Uma outra coisa precoce que as crianças podem demonstrar é a dificuldade de interagir com seus amiguinhos. Então, é a criança que você coloca em contato com os amiguinhos desde pequena, que leva na festinha de aniversário, e ela tem uma tendência a ficar mais isolada. Esses são sinais de alerta. Para nós geneticistas, do ponto de vista da nossa intervenção, a situação é muito mais simples. Porque, para o geneticista, interessa identificar uma causa genética ou descartar uma causa genética. Sim. O número de genes envolvidos com autismo é um absurdo. Se a gente entrar numa base genômica, já tem em torno de 1000 genes relacionados com o quadro. Porém, desses 1000 genes, é preciso discriminar que aqueles que se repetem associados a um quadro de autismo, em geral, o autismo que o indivíduo tem é um autismo que a gente chama de sindrômico. No autismo sindrômico, 2 critérios são fundamentais e que não são muito difíceis de identificar. Um é a deficiência intelectual e outro são as alterações morfológicas. E para o geneticista clínico, o geneticista clínico é especialista em identificar alterações morfológicas. Então, hoje a nossa conversa vai se referir mais ao autismo sindrômico, Rodrigo. Sim. Perfeito, Décio. E eu acho que você pontuou, né, uma coisa que é muito importante a gente lembrar. Quando a gente pensa nos genes que estão associados ao autismo, nas causas associadas ao autismo, a gente não encontra uma recorrência da mesma causa num grande grupo de pacientes, né? Existem algumas causas que são um pouco mais comuns, eu acho que a gente vai comentar um pouquinho do X frágil e tudo mais, mas não existe uma causa única de fato, né? E o grande objetivo quando a gente vai fazer uma investigação etiológica é a gente chegar num quadro sindrômico, porque é aquele grupo, aqueles pacientes que eu acho que a gente consegue, né, ter um aconselhamento genético mais adequado, que a gente consegue estabelecer um acompanhamento clínico pela causa sindrômica, né, de forma mais adequada, e esse que é o grande foco mesmo nosso quando a gente pensa em investigar o autismo, né, do ponto de vista genético, claro. Eu não sei se estão me ouvindo. Está ouvindo, Rodrigo? Tô sim, Décio. Posso continuar? Manda bala. Bom, eu gostaria que os participantes se manifestassem também. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Se não me interromperem, eu não paro de falar, né? Então, é mais ou menos assim.
a interferência de fatores genéticos no autismo, ela começou a ficar mais evidente a partir da década de 70. Por dois atributos que são fundamentais na genética, de que o modelo genético de concordância dos gêmeos monozigóticos, ele é paradigmático em todas as doenças genéticas, né? Se uma doença é exclusivamente genética, provavelmente se um gêmeo tem, o outro também tem. É muito raro que você tenha uma discordância de uma doença genética pura em gêmeos monozigóticos, porque eles apresentam o mesmo constituinte genômico. No início, se pensava que essa concordância era pequena, até a década de 70, porque não existiam estudos muito bem caracterizados. A partir daí, começou-se a encontrar, então, uma alta concordância em gêmeos monozigóticos. Essa concordância chegou a ser estimada em 90%. Hoje a gente sabe que talvez não seja tão alta, mas pelo menos de 50%. Então, isso significa que, se existir um par de gêmeos monozigóticos e um tiver o TEA, ou autismo, existe 50% de chance de o outro ter também. Por que os outros 50% não têm? Porque aí entra um modelo que é muito complexo de entender, mas não é exclusivo do autismo. É muito comum nas doenças mentais e nas doenças crônicas, que é o chamado modelo multifatorial, no qual não basta você ter uma variante genética que predisponha ao transtorno. É preciso também que, de alguma maneira, durante ou a vida dos teus pais, porque quando você nasce, na verdade, você já tem uma história genômica muito antiga, né? Sim. Que, para resumir, pelo menos, ela advém da formação do espermatozoide e do óvulo pelo teu pai e pela tua mãe. Se a gente quiser voltar para trás, essa formação depende da formação do espermatozoide e do óvulo do teu avô, do teu bisavô, do teu trisavô, do teu tataravô. Então, essa é a corrente biológica que nos conecta entre as diversas gerações. E tudo isso pode ter influência nessa forma do TEA multifatorial. De tal maneira que, na maioria dos casos, então, do TEA, o modelo que nós temos é o multifatorial, que representa pelo menos 80% dos casos. Segundo alguns autores, até mais. E esse, do ponto de vista da individualização da causa genética e do aconselhamento genético, que é aquilo que as famílias nos perguntam. Pois bem, nós temos esse filho com autismo. Qual é a chance de ter um outro com autismo também? Às vezes torna-se muito desafiador. Eu acho que nessa conversa a gente vai ter oportunidade de comentar sobre isso. Sim, sim, Décio. Eu vou aproveitar e ler uma das perguntas aqui que chegou, né? A gente vai com certeza falar disso um pouquinho, mas o André Felipe, ele perguntou sobre quais seriam as malformações mais comuns da gente encontrar em crianças com autismo. Ele colocou que ele vê muita alteração de orelha e de estatura, tanto alta quanto pequena em crianças com autismo. Bom, então, essa é a parte do autismo sindrômico, que é a especialidade do geneticista. Como o Rodrigo falava, Felipe é o nome dele, né? Felipe, isso. Então, Felipe, como o Rodrigo colocou no início, muitas síndromes genéticas estão diretamente associadas com o autismo numa alta frequência. Tá? Se a gente considerar a quantidade de síndromes genéticas e a prevalência do autismo em torno de 1% da população, em qualquer síndrome genética você pode ter um indivíduo que também tem autismo. O que a gente tem que ver é se a probabilidade de ter o autismo numa síndrome genética é maior do que a probabilidade de ter o autismo nessa síndrome de maneira casual. E isso é muito fácil de fazer multiplicando a prevalência da síndrome com a prevalência do autismo.
Ora, se o autismo tem 1% de prevalência, você já viu que, independente do outro fator, já existe uma grande probabilidade de uma série de síndromes estarem associadas ao autismo. Algumas numa frequência maior e outras numa frequência menor. A síndrome do X frágil, que o Rodrigo se referiu no início, foi uma das primeiras que foram relacionadas ao autismo. E hoje, inúmeros trabalhos mostram que de 100 indivíduos não selecionados com a síndrome do X frágil, 30% a 40% deles também apresentam características que atendem os critérios para fazer o diagnóstico de TEA. Tá? Então, nós dizemos que, provavelmente, essa mutação relacionada à síndrome do X frágil, de alguma maneira, em 30% a 40% dos indivíduos, também afeta vias neurais que levam, então, ao comportamento autista. E aí, quais são as malformações que esse indivíduo terá? Da síndrome do X frágil. Tá? Se a gente pegar um outro exemplo, esclerose tuberosa. Quais são as malformações que ele terá? Da esclerose tuberosa. Da síndrome de Rett, as alterações da síndrome de Rett. Então, quando o autismo é sindrômico e a gente identifica uma causa definida, o fenótipo depende da síndrome. E esse não é o grande problema. O grande problema é o tal do autismo essencial, que não é o sindrômico, no qual a gente vai encontrar algumas alterações dismórficas, que não são específicas de praticamente nenhum quadro, mas que nós sabemos que são mais frequentes nesse grupo. E por causa disso, inclusive, o grupo lá da Centro de Genética Médica da Unifesp, o Rodrigo participou muito desse trabalho, se envolveu na definição de um algoritmo fenotípico, que constituiu a tese de doutorado de uma colega nossa, a Thaís. E se a gente puder mandar a referência depois, esse trabalho já está publicado, Sim. vocês verão, então, uma série de características morfológicas que preferencialmente estão associados às crianças que têm autismo e nos quais a gente não identifica claramente um autismo sindrômico. E é interessante, Décio, esse trabalho, né, da avaliação morfológica das crianças com autismo. O André Felipe ele até citou, né, da orelha. E quando a gente lembra do que a gente encontrou como mais pontual, né, uma das coisas que estão mais que a gente mais identifica como dismorfismo nas crianças com autismo é exatamente a orelha, né, até pela complexidade da formação embrionária dela, a gente entende isso. E uma outra coisa, aproveitando até uma pergunta que a Rafael perguntou, ela colocou, né, se existe alguma teoria para a causa ou as causas. O Décio, ele falou de algumas síndromes específicas e que a gente sabe que parece que não existe uma única via que está levando ao autismo em todas essas síndromes, né? Então você pode ter alteração GABAérgica, existe um pressuposto em relação a isso para o X frágil, mas também não existe uma coisa em comum que parece que seja uma teoria que caminha mesmo nos casos sindrômicos, né, Décio? Interessante. Essa é uma discussão muito interessante. Eu me lembrei agora que justamente hoje eu acabei de ler o livro sobre a relação entre a esposa e o Stephen Hawking, que acabou virando o filme A Teoria de Tudo. Né? Então, a obsessão do Stephen era encontrar uma teoria de tudo que unificava a física quântica com a relatividade geral especial do ar. Não encontrou. E aqui no autismo também não tem. E não tem por quê? Porque é muito complexo, né? Quer dizer, se a gente... Evidentemente, os genes de interesse no autismo, eles têm expressão no sistema nervoso central. Mas a formação do sistema nervoso central é muito complexa, né? Se a gente for só estudar a embriogênese da neurogênese, o desenvolvimento dos neurônios, as sinapses, os neurotransmissores, é uma coisa extremamente complexa. A gente fica até admirado, às vezes, de pensar como que isso dá certo.
né? Porque é realmente complexo. E, além disso, o desenvolvimento embrionário ele sofre inúmeras alterações, né? Inúmeras influências. E aí estão todas as influências do meio ambiente durante a vida perinatal, durante a vida pós-natal precoce. Então, uma das fronteiras do conhecimento na genética do autismo hoje é justamente buscar as vias patogênicas que se repetem no maior número de casos. E isso ainda é frustrante, porque se a gente pegar a arquitetura genômica, que esses estudos com grande screening genômico na população revelam, você vai ter modelo para neurotransmissor, para sinapse, para crescimento neuronal, para receptor de neurotransmissor. É muito complexo. Não existe ainda hoje, é impossível dizer o seguinte: se eu diagnosticar um indivíduo com autismo, com transtorno do espectro autista, se eu descartar uma síndrome dessas conhecidas, que a gente está citando, né? Genes sindrômicos existem assim bem determinados, uns 50 a 60. Então, são síndromes que você, às vezes, até faz o diagnóstico morfológico, pelo exame físico do paciente, ou pelo histórico dele. X frágil, é um caso assim. Pode ter um quadro morfológico típico, né? Tirando isso, no indivíduo no qual você não identifica alterações morfológicas, seja de orelha, no nosso algoritmo lá, como o Rodrigo falou, orelha era importante, e extremidades também, né? Dedos e Sim. pés também é importante. É impossível a priori você dizer, olha, eu vou procurar um gene da via GABAérgica porque aí é que deve estar. Não dá. Nesse caso, na clínica, a gente deve utilizar, então, os instrumentos laboratoriais que tem, e aí é muito importante também a interação, então, da nossa especialidade, a genética médica, com os geneticistas médicos, né? Os que são profissionais da biologia, etc., que então também conhecem bastante da parte laboratorial e podem nos ajudar na tentativa de identificar a melhor variante para aquilo. A gente sabe que, na prática, existem painéis de genes atualmente e que podem ser procurados através de testes genéticos, que eu acho que vai ser um assunto também da nossa conversa mais adiante. Sim, sim. Uma outra coisa, Décio, aproveitando também uma pergunta da Vera aqui, ela colocou, né, a respeito um pouco da sensação que a gente tem, que a gente observa mesmo do aumento de prevalência, né, ou pelo menos do aumento dos diagnósticos que se faz hoje em dia em relação à TEA, e que muitas vezes indivíduos com DI acabam sendo rotulados com autismo, né? E eu queria, na verdade, aproveitar um pouco essa pergunta até, mas para pontuar uma coisa que eu tenho muita sensação de ver no dia a dia na clínica, que esses pacientes que geralmente a gente encontra um quadro sindrômico, né, muitas vezes eles não são aquele simplesmente o TEA com as características de TEA, mas parece um TEA plus, assim, né, um TEA que também, além das comorbidades que eles podem ter, mas que parece que realmente tem uma incidência muito maior de deficiência intelectual, tem uma chance maior de hiperatividade, a sensação que eu observo, uma chance maior da gente ver outras questões do neurodesenvolvimento associado com o autismo, né? Em contrapartida, aquelas crianças que eu acho que têm o TEA, que não tem tanta outras comorbidades, né? E aí eu acho que a gente pode entrar também em questão de comorbidade, convulsão, epilepsia, enfim, eles têm menos chance de fato, a gente ter um quadro sindrômico, encontrar alguma coisa, que eu acho que é até esperado, né? Mas aproveitando um pouquinho a pergunta da Vera, o tópico que a Vera colocou. Sim, a Vera colocou duas coisas bem importantes. Uma relativo à prevalência. Então, muitas vezes se questiona, a gente é questionado, escuta, mas está tendo uma epidemia de TEA, né?
E isso vem da constatação de que, até a década de 70, a prevalência estimada, se a gente pegar estudos epidemiológicos do autismo, antes da década de 70, era uma condição que tinha uma prevalência em torno de 1 para 10 mil. 1 para 10 mil. Quer dizer, uma doença rara. Uhum. A partir da década de 70, com critérios melhores, para vocês terem uma ideia, a classificação nosológica do TEA começou com o Manual Estatístico de Doenças Mentais da Academia de Psiquiatria dos Estados Unidos, o DSM-3, na década de 70. Hoje nós estamos no DSM-5. Muitos de nós começaram a conhecer, a ouvir falar, a atender pacientes com TEA durante o DSM-4, que chamava o TEA de Transtorno Global do Desenvolvimento, que é ainda o nome que a gente tem na CID-10. Uhum. E que, do ponto de vista legal, é um instrumento até hoje que deve ser utilizado quando, por exemplo, a gente vai dar um laudo diagnóstico. É o famoso F84, que todos nós estamos habituados a dar, porque esse laudo diagnóstico tem uma série de implicações importantes para a família, inclusive do ponto de vista legal, né? Muito bem. Então, uma prevalência de 1 para 10 mil, subiu para 1 para 1000, e hoje é 1%. 1%. Quer dizer, aumentou 10 vezes em cada vez que aumentou, né? Então, estaria havendo uma epidemia? Olha, Vera, esse é um assunto que não está resolvido na literatura, não. Existem trabalhos dizendo que o melhor reconhecimento do quadro, né, a possibilidade de identificar alterações comportamentais em indivíduos não sindrômicos, aumentou a prevalência, mas não aumentou 100% a prevalência. A estimativa é que aumentou 60% a 70% a prevalência. Então, agentes ambientais, possivelmente tóxicos no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento, estão no palco hoje em dia. Se você começar a procurar os possíveis agentes ambientais associados ao desenvolvimento de um quadro de autismo, você vai encontrar inúmeros. Essa ainda é uma questão pendente na literatura e é uma fronteira do conhecimento. A outra diz respeito a que autismo tem, na verdade, o indivíduo que tem um autismo sindrômico. Tá? Quer dizer, ele tem um autismo diferente do autismo essencial. Não tem a menor dúvida. De tal maneira que a gente pode dizer o seguinte: quanto menos sindrômico for um autismo, mais realmente autista típico a pessoa será. E o autista típico, ele tem muito menos comprometimento intelectual, muito menos deficiência intelectual, é o maior número de indivíduos, é esses que viram autores de livros, ou musicistas extraordinários, né? Ou protagonista de séries na televisão, como a gente sabe. Então, quando a gente amplia o espectro para 1%, na verdade, nós estamos incluindo mais indivíduos que têm critérios comportamentais, sem grandes agravos à saúde, sem deficiência intelectual, sem malformações, sem epilepsia, sem autismo regressivo, mas não quer dizer que eles não tenham uma condição impactante do ponto de vista psicológico. E esses indivíduos têm que ser reconhecidos porque eles serão uma ótima resposta à terapia de intervenção comportamental, melhorando enormemente a qualidade de vida deles no futuro. Sim, sim, perfeito. Décio, até para a gente dar continuidade à nossa conversa, vou aproveitar aqui algumas perguntas da Daphne e do Emerson, que eles estão dentro do mesmo tópico, né? A Daphne, ela pede que ela gostaria que você comentasse sobre a validade dos sequenciamentos
muitas vezes até do exoma, por custo, por questão de custo, né? E também que vários exames, a quantidade de exames relacionados a polimorfismos, né? E o Emerson também, ele questiona qual que é o melhor roteiro para se investigar a etiologia do TEA. Se é partir logo para o microarray ou se é começar por um cariótipo comum. Basicamente, eu acho que o protocolo de investigação, né? O que a gente Certo. costuma seguir. Tá. Então, oi, Darcy, Emerson, nossos dois colegas médicos geneticistas. É um prazer conversar com vocês. Então, como a gente já definiu, se você consegue reconhecer uma síndrome, você tem que categorizar essa síndrome do ponto de vista clínico, né? Então, nós temos que exercer a nossa atividade médica, né? Então, na nossa atividade médica, um dos caminhos habituais é tentar identificar a síndrome pela clínica. E quando você vai ver o número de síndromes que apresentam uma prevalência aumentada em comorbidade com autismo, são síndromes do nosso dia a dia, que a gente sabe identificar, tá? Então, a listinha clássica é o X frágil, a esclerose tuberosa, a síndrome de Prader-Willi, a síndrome de Angelman, a síndrome de Down. 10 a 15% dos indivíduos com síndrome de Down, a síndrome genética mais conhecida, ela pode, essa criança, esse indivíduo pode ter características do TEA, né? E que vai ser muito diferente da criança com síndrome de Down sem essa manifestação, né? Que, em geral, não tem problemas de interação social. A gente sabe, as crianças com deficiência intelectual, na sua grande maioria, né? Elas não têm problema, elas têm problema de comunicação. Muitas delas nem falam, que nem os autistas. Mas elas não têm problema de interação social. Ela responde a um abraço que você dá, ela faz contato visual, ela tem atenção compartilhada, não é? Então, a primeira coisa é tentar definir um diagnóstico pela clínica. A segunda coisa depende, né? No Brasil depende muito onde você está trabalhando. O cariótipo pode ser o único teste que você disponha e talvez nem disponha do cariótipo, né? Mas se for um indivíduo que tem uma síndrome dismórfica com deficiência intelectual, o cariótipo é a tua primeira arma, não tem a menor dúvida. Se a gente tivesse no sistema ideal, não tem a menor dúvida também pela literatura, que o array genômico, o SNP array, é o exame de escolha. Se a gente procurar qualquer lista de diagnósticos positivos de síndromes genéticas relacionados ao autismo, são microdeleções ou microduplicações abaixo do nível de resolução de uma banda cromossômica, portanto, abaixo de 7, 10 megabases, né? De maneira que o cariótipo seria supérfluo. Mas, às vezes, a gente só conta com o cariótipo. E o cariótipo pode diagnosticar aí dos autismos sindrômicos 1 a 2% dos casos. Claro que sim. Então, em condições ideais, eu diria que você tem que fazer um screening clínico. Obviamente, no screening clínico, você pode suspeitar de uma síndrome do X frágil. Como que não? Para que pedir um SNP array se você está diante de uma suspeita diagnóstica firme? Uhum. Você faz um teste específico para X frágil, não é? Então, tem que lidar dessa maneira. Eu sou absolutamente contra aquilo que a gente vê em muitos seriados de televisão, né? O cara já está entrando no pronto-socorro e já o médico lá assistente está declamando 1 milhão de exames complementares para fazer. Quer dizer, essa não é a nossa realidade. Então, tem que ter os pés no chão e, obviamente, os recursos diagnósticos são limitados. Porque fazendo tudo o que a gente pode fazer, que seria o array genômico, o SNP array para procurar microdeleções e os famosos CNVs, né?
a variação de número de cópias, e o sequenciamento do exoma ou o sequenciamento do genoma, a gente consegue determinar, na melhor das estatísticas, 20% dos casos. Muitos autores de primeira linha não chegam nem a isso. Chegam a 10% a 15% dos casos, no qual você encontra, então, um diagnóstico preciso. Para os colegas geneticistas, eu recomendaria a utilização de um banco de dados maravilhoso, que é de acesso livre, que é o da Simons Foundation. Chama-se SFARI. S-F-A-R-I. Aí você tem tudo da genética do autismo, quase 1000 genes já associados, categorizados pela importância maior ou menor de estarem associados, aqueles que definitivamente são responsáveis por um quadro de autismo, assim como todas as CNVs. Então, em resumo, primeira coisa, na consulta em genética, se você for o responsável para determinar a origem, a forma, a causa do autismo, né? Seguir a propedêutica habitual, porque às vezes no histórico da anamnese perinatal, você pode, por exemplo, fazer o diagnóstico de uma síndrome ambiental, por que não? Quer dizer, uma criança sindrômica com uma clara exposição de álcool durante a gestação, a exposição ao álcool vai ser a tua primeira hipótese. Uma criança que demonstra um quadro neurológico tipo uma paralisia cerebral, uma anóxia perinatal vai ser a tua primeira hipótese. Então, tem que trabalhar no autismo sindrômico como a gente trabalha em qualquer outro quadro que o geneticista tem a obrigação de investigar. Perfeito. Aproveitando, Décio, a questão do microarray, né, do CGH SNP Array, quando a gente olha para os protocolos de investigação publicados, do Colégio Americano de Genética Médica, né, os protocolos europeus, eles colocam o microarray como o exame mais importante da investigação, né, pensando sempre como primeira escolha. E a gente sabe que realmente aqui no Brasil a gente nem sempre tem essa opção, principalmente dentro do sistema público. E lembrando que na saúde suplementar é previsto a realização do microarray para investigação etiológica de transtorno do espectro autista, mas na saúde suplementar a própria ANS coloca que mesmo para realizar o array, primeiro precisa de um cariótipo e de um X frágil, né? Então, eles pedem dessa forma. E, aliás, é uma diretriz absurda, né? Quer dizer, a gente sabe que se você fizer, claro, descartando síndromes óbvias, como uma síndrome de Down, uma síndrome de Turner, que você bate o olho e faz o diagnóstico, não vai pedir o SNP Array, né? Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo do consumismo médico, né? Mas, enfim, se você não consegue formular uma hipótese diagnóstica, o teu primeiro exame e economicamente viável seria o SNP Array, não tem a menor dúvida. Sim. E, Décio, aproveitando um pouquinho, você comentou a respeito você falou da questão do sequenciamento de exoma e tudo mais, a gente tem hoje em dia algumas opções de painéis específicos para autismo, né, para transtorno do espectro autista, que eles são um pouco focados, inclusive, nos genes do SFARI, aqueles que eles colocam como classificação 1, né, que seriam aqueles que teriam maior indicação de serem investigados, né. De forma prática, pelo menos assim, eu não tenho nenhum parecer de nenhuma sociedade específico em relação a exoma ou painéis, mas de forma prática, quando você chega no momento de pensar em pedir um sequenciamento, partir para um sequenciamento gênico, você geralmente leva isso em consideração. Sim, bom, a gente está aqui num colóquio muito de geneticista, né? Então, deixa esclarecer algumas coisas para o pessoal não muito habituado. O que nós estamos falando agora é da estrutura do gene. O gene, vocês sabem que é uma unidade de informação, né? Então, essa unidade de informação, ela é especificada pela sequência
de estruturas químicas do gene, que são as bases nitrogenadas. E que todo mundo conhece com as letras AGTA, adenina, timina, guanina e citosina. Muito bem. Fazer o sequenciamento gênico é saber exatamente como que essas 4 letras... Acho que o Décio travou. Ou fui eu? Vocês estão aí? Que caiu um pouco, né? Caiu, mas você voltou, Caiu Décio. a conexão? Mas você está de volta, Voltou? estou te vendo. Isso. Tá. Então, eu falava que, para entender um pouquinho o que significam esses testes genéticos, a gente precisa conhecer essa estrutura gênica, que é uma unidade de informação, e os genes têm tamanhos muito diferentes. Às vezes, essa sequência de letras, adenina, timina, citosina e guanina, estende-se por milhares, milhões, e outras vezes menos. Então, sequenciar um gene é solicitar ao laboratório que determine exatamente qual é a sequência dessas bases nitrogenadas do gene. O que seria a mutação? A mutação é a troca de uma determinada base numa determinada posição de uma pela outra, ou a perda dessa base, ou a adição de uma outra base. Esses são todos os tipos de mutação que a gente pode ter. Então, o sequenciamento gênico dá esse diagnóstico. Mas o genoma completo do ser humano é muito extenso. Se a gente colocasse todas as letrinhas do genoma humano, uma do lado da outra, era preciso ter uma coleção de livros, sei lá, de 30 livros e tal, para conter isso tudo, né? Então, os geneticistas moleculares, ao longo do tempo, muito ardilosamente perceberam que a parte funcional dos genes não é a sequência completa dessas bases nitrogenadas. São determinados segmentos, aos quais a gente chama de exons, porque são eles que, na verdade, transferem para o RNA mensageiro a informação genética, e esse, no citosol da célula, vai fazer com que, através do código genético, os aminoácidos se encontrem formando as proteínas. Na verdade, as alterações que a gente fala, as alterações genéticas, não são, são alterações dos genes, mas o que interessa é a repercussão da alteração na proteína, né? Porque a proteína é que é a parte funcional final do produto gênico. Essa parte que se transforma no RNA mensageiro, para falar assim coloquialmente, e que vai ser importante na codificação dos aminoácidos para formar a proteína, são os exons. E é por isso que a gente fala em sequenciamento dos exons. Então, os painéis que a gente escolhe, e aí depende de cada laboratório, eles pegam, por exemplo, nessa base que o Rodrigo se referiu, no SFARI, em torno de 200. Hoje eu estava dando uma revisadinha aqui, já está mais do que 200, são Sim. 290 genes, né? E também isso é dinâmico. O gene que não é conhecido hoje vai ser amanhã. Então também tem esse problema. Porém, sempre é bom que quem solicita um painel de genes num determinado laboratório saiba que laboratório é e qual é o painel de genes dele. E isso é uma responsabilidade do médico que solicitar o exame. Eu não acho que é só o médico geneticista que deve solicitar um exame, de jeito nenhum. Inúmeros outros profissionais conhecem muito a clínica do autismo como nós, né? Psiquiatras infantis, neuropediatras, etc. Porém, quando solicitar o exame, saber exatamente que painel é, qual é a qualidade do resultado que você vai receber, e quando vier o resultado, saber interpretar, e não então mandar para o geneticista, como muitas vezes acontece, né? Então, todo esse cuidado na prática clínica a gente tem que ter.
Perfeito, perfeito, Desce. Realmente assim, né? Isso é uma coisa que a gente enfrenta com frequência, né? Às vezes pacientes que já realizaram sequenciamento de exoma, por exemplo, mas não fizeram um microarray genômico. Né, isso é uma Verdade. realidade que a gente encontra no consultório e às vezes no microarray você identifica uma alteração que, enfim, teria resolvido já toda a Verdade. investigação, né? Então, Ah, esses exames, quer dizer, só um adendo aqui, Rodrigo, claro. eu acho que deve ter outros colegas aí assistindo. Então, esses exames são maravilhosos, né? Quer dizer, a gente começou a trabalhar em genética, a gente que eu digo eu, não o Rodrigo, que já nasceu na época do array genômico. Mas quando eu comecei na genética, mal e mal tinha o cariótipo, né? Então, a genética molecular realmente causou uma revolução no atendimento clínico, porque, evidentemente, agora a gente tem exames complementares poderosos, mas não devemos esquecer, são exames complementares, tá? E, como tal, eles têm que ser bem indicados, porque um exame complementar mal indicado pode piorar a tua interpretação clínica, ao invés de trazer alguma luz para essa interpretação. A Thalita, eu vou pegar a pergunta da Thalita, ela colocou, aproveitando o comentário da Daphne, quando de fato é validado realizar exames genéticos em crianças já diagnosticadas com TEA? A Thalita é a nossa Thalita, geneticista também, de Brasília? Eu não tenho certeza por conta da fotinho dela. Hum, Mas você conhece a Thalita, né? eu conheço a Thalita de Brasília, sim. Que fez residência também no Centro de Genética Médica. Bom, Sim, sim. seja essa Thalita, nossa querida Thalita, ou qualquer outra Thalita, se eu entendi direito, ela está me perguntando o seguinte: você já tem o diagnóstico sindrômico, né? Já está feito. Por exemplo, um X frágil, Thalita Fono. Thalita Fon. A Thalita Cicucci. A Thalita é uma querida amiga, foi fono lá no nosso laboratório de transtorno do espectro do autista no Mackenzie e espero que ela esteja bem agora. Então, eu não entendi direito. Se a Thalita, pelo que eu entendi, ela me pergunta o seguinte: você já tem o diagnóstico, já sabe que o indivíduo com autismo tem um síndrome do X frágil. Devo pedir um sequenciamento? Se for esta a pergunta, a resposta é sonoramente não. Não tem o menor sentido, né? Quer dizer, não tem o sentido de nenhum ponto de vista. É, Será que eu era acho, isso, Thalita? eu acho que o que ela quis perguntar, Décio, pelo que eu entendi, é na verdade assim, você tem o diagnóstico de uma criança com autismo. Quando que vai ser solicitado o exame genético? Para toda criança com autismo? Ah, sim. Bom, é isso que a gente está falando, né? Quer dizer, prioritariamente deve ter uma investigação as crianças que têm alterações físicas, morfológicas, são os sindrômicos, né? Com ou sem deficiência intelectual. Mas tem algumas outras particularidades. Então, tudo bem. Agora eu acho que eu centrei melhor no sentido da pergunta da Thalita. As outras particularidades são: a criança não tem alteração morfológica e aparentemente não tem deficiência intelectual, porque numa criança pequena que tem dificuldades na comunicação por causa do autismo, né? Definir um quadro de deficiência intelectual nem sempre é simples. Ela não fala porque tem deficiência intelectual, ela não fala devido ao transtorno do espectro autista, né? Uhum, uhum. Então, quais são as pistas? As pistas são: se essa criança tiver alguma comorbidade do tipo epilepsia, tem que fazer uma investigação genética. Se ela tiver um autismo regressivo, a criança estava se desenvolvendo no seu parâmetro, nos seus marcos do desenvolvimento razoavelmente bem, em torno de 12, 14 meses falava papai e mamãe, e depois começou a ter perda do vocabulário. O autismo regressivo tem um prognóstico reservado e também está mais associado a quadros sindrômicos genéticos, mesmo que
você não tem a evidência de uma síndrome, né? Uhum. Uhum. Se na história familiar o Pedrinho, que tem autismo, a mãe refere que o Arthur, que é mais velho, também tem autismo. Obviamente, nós temos que buscar uma investigação genética também. Ou os pais falarem, olha, o Pedrinho a gente já sabe que tem autismo, mas a gente quer ter um outro filho. Qual é a probabilidade? E aí também tem que ser investigado, né? Então também tem uma série de condições clínicas que merecem a investigação. E aí também volta aquilo que é o ideal e aquilo que é a realidade, né? Se nós tivéssemos a possibilidade de investigar todos os indivíduos nos quais a gente diagnosticou um quadro de TEA, sem a menor dúvida, pela avaliação da Thalita, uma excelente fonoaudiológica, pela avaliação dos neuropsicólogos, que também sabem trabalhar com isso, pelo médico, que faz parte dessa equipe interdisciplinar, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, o geneticista, etc., você não tem a menor dúvida que o diagnóstico é TEA. No mundo ideal, eu começaria com o Sleep Array, que, sendo negativo, iria para o sequenciamento do exoma. Não tenho a menor dúvida quanto a essa sequência. Perfeito, perfeito, Décio. A gente está se aproximando ao final do nosso tempo aqui na conversa. Eu vou aproveitar uma pergunta que a Brenda ela fez, perguntando se os sequenciamentos eles podem ser feitos pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde. Infelizmente, o SUS, né, ele não cobre de forma geral os exames genéticos mais avançados, né? Porém, a gente tem que lembrar que existe a Portaria das Doenças Raras, a Portaria 199, que ela prevê verba para os centros de referência poderem realizar exames genéticos como microarray genômico, como sequenciamento, inclusive com adendo na portaria, que prevê até sequenciamento de exoma para casos de deficiência intelectual que tenham critérios para investigação, né? Então, não é todo lugar vinculado ao Sistema Único de Saúde que é possível realizar esses exames complementares, mas em alguns desses lugares existe a possibilidade, né? Esse é um problema muito sério na atenção médica do SUS, né? Evidentemente. A gente tem um sistema que, de alguma maneira, está conseguindo dar acesso aos pacientes e às famílias, né, para essa atenção em genética, mas ainda é muito vulnerável, né? E em relação aos testes genéticos é muito variável. Quer dizer, a Sociedade Brasileira de Genética Médica e outras têm se esforçado nos últimos anos para tentar instituir, então, uma política pública de atenção melhor no SUS. A Daphne, que está aqui conosco, ela se esforçou extraordinariamente nisso, né? Dedicou grande parte do interesse dela nessas políticas públicas de atenção ao SUS. E está caminhando, né? Quer dizer, tem uma política de doenças raras que está caminhando, mas ainda o esquema todo é muito frágil, né? Dado ao grande contingente populacional brasileiro. Agora, eu queria, a respeito disso, não deixar de fazer o seguinte comentário. Com exame ou sem exame genético, as pessoas com autismo ou com qualquer outra condição e as famílias, elas têm que ser atendidas. O atendimento clínico é fundamental e elas têm que ser bem atendidas. E você, atendendo bem as famílias, fazendo aconselhamento genético em base aos riscos empíricos, sem teste genético nenhum, sem cariótipo, sem exoma, sem genoma, sem qualquer oma que possa existir atualmente, você orientará essas famílias com muito poucos erros, porque as alterações genéticas, não só no autismo, mas na genética inteira, elas são muito mais
de novo, esporádicas do que familiares e recorrentes. E com isso a gente pode entrar, então, no que é risco empírico. Risco empírico é justamente isso. Eu pego 100 famílias que não têm diagnóstico nenhum a não ser do autismo e vejo nessas famílias quantos outros casos tem. E como a maioria dos casos são multifatoriais, como nós falamos, 80% dos casos, cai dentro do risco de alterações multifatoriais, que no autismo está em torno de 10% a 12%. Tá? O mais importante do que definir o risco é a atenção médica de saúde para o indivíduo que tem autismo. E isso a gente pode fazer de uma maneira muito barata. Basta o quê? Acompanhar e saber quais as alterações que podem acontecer. Se você está diante de um quadro sindrômico, mesmo que o teste genético você não tenha e não saiba que síndrome é, mas você imagina que é uma microdeleção, uma microduplicação, ora, essa é uma síndrome dismórfica com deficiência intelectual que pode ter alterações em órgãos internos, no coração, no fígado, no rim, no esqueleto, no sistema nervoso, e você tem que fazer essa atenção à saúde no serviço que você está atuando. Então, a ausência de teste genético não implica em ausência de atenção à saúde do indivíduo que tem autismo. Perfeito. Perfeito, perfeito, Décio. Nós, assim, o nosso tempo realmente ele tá chegando ao fim. Tiveram outras perguntas, mas que a gente vai respondendo por mensagem, porque realmente não vai dar tempo, mas eu acho que a gente conseguiu condensar bem os tópicos fundamentais para a gente falar sobre genética do transtorno do espectro autista. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. A gente passou de 100 pessoas visualizando a live ao vivo e ela vai ficar disponível aqui no Instagram da Sociedade de Genética para vocês poderem assistir, compartilhar, e a gente pede para que vocês compartilhem com outras pessoas. Quero agradecer muito, muito, muito o Décio, a presença e a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Escutar o Décio falar é sempre uma grande aula, né? Um prazer que quem teve o Décio como professor, como orientador, sabe muito bem como que é, e quem não teve tem sempre o prazer de escutá-lo nos congressos e nas oportunidades, né, Décio? Muito obrigado. Bom, eu aqui quero agradecer e estou vendo passar um monte de pessoas aqui, a maioria gente da casa, né? Pessoal da Sociedade Brasileira de Genética Médica, o que me deixa mais orgulhoso ainda, e te agradecer, Rodrigo, pelo convite e pela maneira cordial com que você encaminhou essa conversa. Muito obrigado. Imagina, imagina. Eu agradeço a presença de todos e continuem ligados no Instagram da Sociedade de Genética para as próximas lives. Um grande abraço a todos. Boa noite. Tchau.